Olá, meu nome é Henrique Canari, eu sou colunista do Esquerda Online. Nós vamos começar hoje uma série de vídeos que vão discutir questões de teoria, história e conceitos relacionados à esquerda, ao marxismo e à luta dos trabalhadores no Brasil e no mundo. Vamos começar pela história da Revolução Russa, que completa esse ano 100 anos. É impossível entender a história da Revolução Russa sem entender a revolução que a precedeu, a Revolução de Fevereiro de 1917. A Rússia do final do século XIX e início do século XX era um país de contrastes. Por um lado, era um enorme país agrário e atrasado. A maioria da população era analfabeta e vivia no campo, sob um regime de extrema exploração por parte de uma pequena camada de proprietários rurais e nobres, que detinham quase todas as terras e riquezas do país. O regime político era monarquia absoluta, onde o poder do czar não era limitado por nenhuma lei, e todas as manifestações políticas, culturais, artísticas e científicas eram perseguidas. Por outro lado, a Rússia era também um país de grande desenvolvimento industrial e urbano. Uma enorme classe operária se concentrava em enormes fábricas muito produtivas, que em geral pertenciam a capitalistas estrangeiros. A classe operária russa era uma classe operária jovem, corajosa e destemida, o que contrastava com uma burguesia covarde e submetida aos interesses estrangeiros. Havia 3 partidos principais na Rússia. O primeiro deles era o Partido dos Constitucionalistas Democratas, ou cadetes, como eram conhecidos em russo. Esse era o partido da grande burguesia liberal, que defendia o estabelecimento de liberdades democráticas formais e a limitação do poder do czar por meio de uma constituição. O segundo eram os Socialistas Revolucionários, ou SR, como eram conhecidos. Esse era o Partido dos Camponeses, que defendia a reforma agrária e o estabelecimento de um socialismo de tipo agrário, baseado nas comunidades rurais russas. O terceiro era o Partido Operário Social-Democrata Russo. Esse era o partido marxista, o partido dos operários, o partido que defendia o estabelecimento do socialismo científico, baseado na indústria e nas cidades. Desde 1903, o Partido Operário Social-Democrata Russo, ou sociais-democratas, como eram conhecidos, estavam divididos em 2 alas, uma ala majoritária, chamada de bolchevique, e uma ala minoritária, chamada de menchevique. Os mencheviques, embora tivessem também uma estratégia socialista, levavam em consideração o extremo atraso da sociedade russa e consideravam que a tarefa fundamental era a realização de uma revolução burguesa clássica, aos moldes da Revolução Francesa de 1789, que deu liberdades políticas ao país. Eles consideravam, portanto, que a burguesia russa era uma aliada na luta contra o czarismo. Os mencheviques eram também a ala mais moderada do Partido Operário Social-Democrata Russo. Já os bolcheviques achavam que a principal tarefa na Rússia era a realização da reforma agrária, portanto a distribuição das terras aos camponeses. E como a burguesia russa era também proprietária rural, os bolcheviques achavam impossível que a burguesia russa liderasse uma revolução no país. Os bolcheviques defendiam uma revolução que fosse realizada pela classe operária em conjunto com os camponeses. Os bolcheviques eram a ala mais radical do Partido Operário Social-Democrata Russo. A Revolução de Fevereiro teve também uma pré-história, uma espécie de ensaio geral, como o fato acabou ficando conhecido na história. Em 1905, a Rússia estava em guerra com o Japão, e a convocação dos camponeses para o exército provocou uma onda de fome na cidade e no campo. Essa onda de fome e miséria provocou uma enorme instabilidade social e política no país. Em 9 de janeiro de 1905, uma passeata pacífica, formada por operários, se dirigiu ao Palácio de Inverno, que era a residência oficial do czar na época, para pedir 8 horas de trabalho, o fim da guerra e uma constituição. O czar, com medo da mobilização popular, mandou reprimir a passeata. Cerca de 1.500 pessoas morreram pelas armas do governo czarista. O Domingo Sangrento, como o episódio ficou conhecido, acabou provocando uma onda de mobilização operária e popular por toda a Rússia. No início dessa onda de mobilização, a burguesia liberal chegou a apoiar os operários, porque viu nessas manifestações a possibilidade de arrancar do czar uma constituição. Mas quando os operários pegaram em armas para enfrentar o governo czarista, a burguesia recuou desse apoio, deixando os operários sozinhos. Os operários recorreram também aos camponeses, mas os camponeses também não apoiaram a mobilização dos operários. E essa mobilização acabou ficando isolada, sendo derrotada em dezembro de 1905, em combates de rua em Moscou. Apesar da derrota sofrida, a Revolução de 1905 cumpriu um papel muito importante na história da Revolução Russa. Principalmente porque foi durante essa revolução que surgiu um novo tipo de organização, que não existia antes, os Conselhos de Operários e Soldados, ou Soviets, como eram chamados em russo. Os Soviets eram organizações extremamente democráticas que aglutinavam toda a classe trabalhadora
e organizavam e preparavam os combates de rua. O soviet mais importante do país era o de São Petersburgo, dirigido por um jovem revolucionário de 26 anos chamado Lev Davidovich Braunstein, ou Leon Trotsky, como ficou conhecido depois. Depois de 1905, os conselhos de operários desapareceram. Seus líderes foram presos, perseguidos, e o movimento operário entrou em um período de declínio. Mas os soviets permaneceram na memória dos operários russos como uma prova da sua capacidade de combate e organização. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, da qual a Rússia faz parte. Em 1917 já se vão 3 longos anos de dor, sofrimento e morte para os camponeses e soldados russos. Mais uma vez, devido à guerra, o país se encontra à beira do abismo, mergulhado em uma profunda crise econômica, social e política. Em 23 de fevereiro de 1917, 8 de março pelo calendário moderno, as operárias da indústria têxtil de Petrogrado começam uma greve, exigindo melhores condições de trabalho e o fim da guerra. O movimento das operárias da indústria têxtil rapidamente se espalha para outros ramos da produção e cerca de 400 mil operários, em uma cidade de pouco mais de 3 milhões de habitantes, tomam as ruas exigindo a renúncia do czar. O governo tenta reprimir a mobilização, mas o exército se divide e uma parte dos soldados passa para o lado dos rebeldes. A burguesia também rompe com o czar e apoia o movimento. E finalmente, em 2 de março de 1917, o czar Nicolai II abdica. A Revolução de Fevereiro triunfa como um enorme movimento de massas que conquista uma série de liberdades democráticas para a população russa. A vitória da Revolução de Fevereiro foi uma surpresa para todos. Um poder que parecia eterno, de repente cai nas mãos de um órgão chamado Comitê de Salvação Nacional, que em seguida forma um governo provisório, composto por personalidades, políticos e industriais russos. A constituição do governo provisório não foi o único resultado da Revolução de Fevereiro. Os antigos soviets da Revolução de 1905 renascem em dezenas e dezenas de cidades por toda a Rússia. Em São Petersburgo, paralelo à constituição do governo provisório, surge o Comitê Executivo Nacional dos Soviets, que busca organizar, em nível nacional, esses soviets que vão surgindo em dezenas de cidades russas. Os operários, camponeses e soldados russos, em geral, apoiavam o governo provisório, mas reconheciam nos soviets a sua organização. Os soviets não eram simplesmente fiscais do governo provisório, eles eram um verdadeiro poder paralelo. A existência desse poder paralelo, ou desse duplo poder, será a marca da Revolução Russa de fevereiro até outubro, quando vai triunfar uma nova revolução. Por que os operários russos, mesmo tendo triunfado em fevereiro, fazem uma nova revolução em outubro? Como os soviets, de organismos de combate, se transformam em organismos de poder da classe trabalhadora? Como se desenvolvem os eventos entre fevereiro e outubro de 1917? Essa e outras perguntas nós vamos tentar responder no próximo vídeo dessa série.